Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando agora o nosso módulo de almoxarife. E para falar sobre almoxarife, nós temos que trabalhar alguns conceitos. Entre eles, o primeiro que nós veremos é logística, porque afinal de contas, se nós vamos falar sobre o que é almoxarife, como isso funciona, ele passa pela logística, né? Que eu preciso entender esse processo, né, de entrega, de recebimento, de envio, de organização dos materiais. Então, quando a gente fala em logística, a gente está falando de tudo relacionado dentro de uma empresa. Então, se eu tenho ali uma empresa que trabalha com a produção, eu recebo materiais. Eu recebo matéria-prima para produzir. Então, eu tenho uma logística para isso. Essa ideia da logística é o quê? É a integração disso. É saber como eu vou receber esse material, onde eu vou guardar, como que eu vou fazer a conferência, como que esse processo vai se dar. A gente fala sobre tudo isso. Então, logística requer planejamento, coordenação, porque todas as atividades que vão ser realizadas ao longo do processo do almoxarife, que a gente fala do almoxarifado, dessa questão aqui, ela vai passar pela logística, porque logística significa o quê? A integração disso. É a organização dessa bagunça. Por quê? Porque eu sei que eu vou receber material. Eu sei que eu vou receber matéria-prima. Eu sei que essa matéria-prima tem que ser guardada. E onde? Como? De que maneira? Qual o espaço que eu vou precisar? Pode ser em qualquer lugar? Tudo isso precisa ser levado em consideração. Por quê? Porque eu estou pensando no meu consumo, no consumo da minha empresa. A minha empresa consome muito, consome pouco? Então a gente trabalha disso. Então é preciso a gente ter a questão da logística, por isso que a gente vai aprofundar um pouquinho nesse primeiro conceito, entender isso. Por quê? Porque ela vai ser fundamental para você saber sobre a questão dos custos, da manutenção da sua empresa como um todo, no sentido de armazenamento, guarda de materiais. Quando eu tenho uma logística eficiente, eu consigo reduzir custos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque eu entendo a necessidade dos clientes. Eu entendo a necessidade de cada empresa. Porque a logística, ela vai ser específica. A logística não vai ser algo que, olha, o que funciona para um, funciona para todos. É um modelinho padrãozinho. Nós temos, é claro, processos dentro da logística que valem para todas as empresas. Mas há como eu fazer o quê? Adaptações e vamos dizer assim, para ficar mais claro, e uma adequação às necessidades de cada um. Porque é isso que tem a ver. O foco da logística é reduzir os custos nas empresas. Por isso que ela é tão importante. Então surgiu o conceito de logística empresarial por causa disso, de redução de custo. Vamos pensar que é o seguinte, que muito antigamente uma empresa ia produzir alguma coisa, ela comprava matéria-prima, então o que ela fazia? Ela comprava muita matéria-prima. Então imagina aí que é uma empresa de produção de, vamos colocar aí, vai produzir bolos. Então é uma empresa que produz bolos e esses bolos são vendidos, são a pronta entrega, né, que as pessoas contratam aí. Você compra esses bolos. Então não é um bolo 2, 3. Sempre que você for a essa empresa, vai ter bolo lá. Porque eles produzem sempre bolos diversificados. Agora pensa o seguinte, se eu vou produzir bolo, significa que eu preciso de alguma matéria-prima. Então qual a matéria-prima para produzir o bolo? Vamos falar das principais aí. Eu preciso dos ovos, eu preciso da manteiga, né, do leite e da farinha. São os elementos principais ali que eu preciso ter. É claro, além do fermento. Né? Mas eu já posso pensar, por exemplo, numa farinha que já tem fermento. Então, já que eu estou pensando em redução de espaço, vamos pensar nessa farinha. Então, olha para você ver que interessante, né? Eu já posso, em um dado momento, se funcionar, primeiro eu tenho que fazer o teste, é claro,
funcionar, eu posso usar uma farinha que já tenha fermento. Porque com isso eu já vou reduzir o meu espaço. Então vamos supor que eu trabalho com bolos, não bolos para festa, mas bolos desse do dia a dia, né? Como tem várias empresas que trabalham com isso. Então eu faço bolos brigadeiro, formigueiro, bolos de coco, bolos de fubá, bolos de chocolate, formigueiro, né? Esses bolos mais comuns, porém eu faço todos os dias 20, 30 bolos diários. Então, se eu vou produzir, vamos pegar aí uma margem que eu preciso de 20 bolos por dia sendo produzidos. Isso é um número pequeno, mas é só para vocês terem uma ideia. 20 bolos produzidos por dia. Aí eu tenho que pensar quanto de material eu vou usar para cada bolo. Aí você vai multiplicar esse valor pela quantidade de dias que a sua empresa precisa trabalhar e precisa vender esses bolos. Porque você sabe que você vende no mínimo 20 bolos por dia. Então você já vai pensar, olha, cada bolo eu vou usar aí, vamos colocar aí 500 gramas de farinha. Vamos pensar na farinha. 500 gramas de farinha. Eu produzo 20 bolos, né? Então faz a conta aí. 10 bolos são 5 quilos, 20 bolos são 10 quilos. Então eu vou precisar de 10 quilos de farinha diária. Quantos dias eu vou trabalhar no mês? Nós trabalhamos 22 dias. Então você vai fazer a conta. Há 22 dias eu preciso de 20 quilos, só para uma base, assim, só para você ter noção. Vamos supor, eu vou precisar aí de 10 quilos por dia, 22 dias, 220 quilos de farinha. Beleza, 220 quilos de farinha, então vou fazer uma conta. Eu compro pacotes pequenos ou compro pacotes grandes? Só para a gente ter uma base, tá? Eu tô pegando números menores. Coloco lá 220 quilos de farinha, pouco, mas aí depende. Onde eu vou guardar isso? Qual o espaço que eu tenho? Porque se você tem um espaço grande, 220 kg de farinha não faz nem cócega. Porque você tem espaço para colocar. Agora imagina que você tem um espaço reduzido. Olha, o meu armazenamento é apenas uma prateleira. Então eu tenho que colocar os 200 kg de farinha ali. Eu tenho que colocar ainda todo o material que eu vou usar ali para a produção desse bolo, porque como eu faço bolos diversificados, eu também devo ter. Para o bolo de milho, eu tenho que ter tanto... eu uso milho fresco? Aí eu já tenho que pensar nisso. Eu uso enlatado. Não uso enlatado, então eu tenho que ter um espaço para ter o milho enlatado. Eu tenho que ter um espaço para o óleo, se eu uso óleo para produzir este bolo, então tem que estar espaço. Eu tenho que ter espaço para as formas, né? Porque o bolo é que tamanho? Forma pequena, forma grande? Tem isso também. Eu tenho que ter espaço para o restante dos materiais. Alguma coisa precisa ser gelada? Nós estamos falando de produtos que são produzidos e alguns deles usam materiais, né? Matéria-prima, que precisa ir à geladeira. O leite precisa ser gelado? Não, porque se eu compro caixinha, caixinha precisa de espaço. Então eu preciso achar o espaço na minha prateleira para colocar isso. Tá vendo como você precisa organizar isso? Então eu preciso saber onde vai ser colocado. Eu não posso colocar em qualquer lugar, porque isso pode atrapalhar. Se eu compro uma quantidade muito grande, nós estamos falando de uma quantia pequena, mas pensa isso em larga escala. Onde eu vou colocar? E mesmo em uma quantidade pequena, se você tem apenas uma cozinha, olha bem, eu tenho só uma cozinha pequena, onde eu tenho que guardar a matéria-prima, onde eu tenho que produzir também tudo no mesmo espaço. É fundamental organizar. Porque se eu não tiver essa organização, eu estou gastando mais. Por que gastando mais? Porque eu estou desperdiçando o espaço, eu estou desperdiçando produtos até mesmo, porque se eu não guardo de maneira adequada esse material, ele pode estragar. Imagina lá, você guarda a farinha, mas como você tinha pouco espaço, você decidiu deixar a farinha no chão, não cabia na prateleira, colocou lá no chão. E o que acontece se você deixa a farinha no chão? Vamos supor que por um descuido a água foi em direção à farinha. Farinha e água não funciona. A não ser que você esteja fazendo uma receita propriamente dito, não vai funcionar. Então, sem querer, a água foi para lá em direção aonde a farinha estava. Molhou o pacote de farinha. Quanto que tinha no pacote de farinha? A gente comprou aqueles pacotes grandes que tem 50 quilos cada um. 50 quilos cada um. Pensa bem.
Aí eu fui lá, correndo, rapidinho eu fui lá e tirei. Ok, eu salvei os de cima, mas embaixo acabou umedecendo o primeiro pacote. Basicamente, você pode colocar aí na sua conta como prejuízo, você acabou de jogar fora 50 quilos de farinha. Por um descuido, e esse descuido se deve ao quê? A não organização do seu espaço. Isso entra a questão da logística. Organizar. A logística não é só o mandar e o receber. Ela também tem a ver com a organização. A empresa se torna, né, quando os produtos se tornam iguais, a empresa mais competitiva é aquela que consegue ser mais eficiente e eficaz. Então ela tem que antecipar o quê? Problemas futuros. Por isso que eu estou falando, cuidar do armazenamento. Eu tenho que pensar nas fronteiras geográficas? É claro que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar sobre a questão das realidades, né? Tem que pensar em tudo isso. Mas quando se fala em logística como um todo, eu tenho que pensar na preparação do produto, né? Eu tenho que pensar no planejamento de do processo da produção. Eu tenho que pensar em da onde vem esse material, obtenção do material. Eu tenho que pensar na linha de produção. Eu tenho que pensar como eu vou alimentar essa linha de produção. Eu tenho que pensar na distribuição dos produtos finais. Então eu vou analisando e vendo tudo isso. Por isso que é importante eu ter uma logística. Se eu não tenho espaço para colocar esses 200 quilos de farinha, então é melhor não comprar. Eu tenho que pensar, mas se eu tenho 200 quilos de farinha, eu preciso dele. Todo dia que eu preciso ir lá comprar, é muito mais caro. Então vamos lá, você então vai ter que pensar no local adequado para guardar. E como vai ser isso? Que espaço é esse? Você tem esse espaço? Tem esse espaço? É viável? Por isso que a logística entra. Então, toda empresa, da menor ou maior porte, independente do que seja, ela tem que trabalhar essa questão relacionada à organização. Vamos colocar dessa forma que é mais fácil de você entender. Porque essa organização abrange tudo. A movimentação do material, seja interno ou externo, que entra ou que sai, para onde vai. A chegada, o estoque, a produção e a distribuição. Desde o primeiro momento, quando ele entra pelo portão, pela portaria que ele passa, até o momento que ele é distribuído. Então, tudo isso é pensado, tudo isso é analisado. Isso faz parte da logística. Porque se eu não trabalhar esse contexto, se eu não conseguir entender isso, eu passo a ter na minha empresa prejuízo, porque a logística ela vem justamente trabalhar nisso. Então, uma empresa hoje que fala assim, olha, vamos trabalhar logística, é para isso. Ela vem para trabalhar essa questão de fazer funcionar da melhor forma possível a organização de toda a empresa, no sentido de matéria-prima, estoque, produção e distribuição, sempre primando pelo não desperdício, sempre primando pela questão da diminuição dos custos. Porque se eu não fizer isso, eu estou fadada a perder. Perder o quê? Dinheiro. Porque quando a gente fala em empresa, tudo que eu reduzo custos significa que eu posso aumentar a minha margem de lucro lá na frente. Em que sentido? Porque a hora que eu reduzo o meu custo, significa que o meu produto vai ter uma margem melhor. Assim como também eu vou ser mais competitiva a longo prazo. Por que isso que a gente fala? Vou ser mais competitiva a longo prazo? Porque se eu conseguir reduzir aqui, na produção do meu produto, eu conseguir descobrir onde reduzir custos, significa que é possível eu reduzir o valor desse produto na hora de vender para o meu cliente. E se eu reduzo o valor para o meu cliente, isto quer dizer que eu posso conquistar uma fatia maior do mercado. O seu produto é tal valor porque você tinha um gasto exorbitante com tal etapa. Quando eu descobri que essa etapa pode ser trabalhada da melhor forma possível, reduzido os seus gastos ali, o investimento, digamos assim, nessa etapa, eu posso pensar
né, resolver esse problema, e dessa forma eu posso ter um produto mais competitivo. Nossa, mas o que são então? Ah, mas o seu produto está 2, 3 centavos mais barato, mais em conta? Mas nós temos que pensar o seguinte: eu sou uma empresa que vende para. Os meus clientes eu sou atacadista, os meus clientes compram de mim para revender. Ou eu sou a fábrica e eles compram para colocar nas lojas deles e essas pessoas compram de lá, né? Então aí depende de que posição você está. Independente disso, ó, saiu da fábrica, eu tenho que ter um preço competitivo. Por quê? Porque essa pessoa vai comprar de mim e ainda vai revender. Ela quer ter a margem de lucro dela. E eu preciso ter a minha. Só que eu tenho que ser competitivo. Por quê? Olha, eu estou perdendo vendas para tal marca. Por que você está perdendo venda para tal marca? Porque o preço dele é melhor. Mas por que o preço dele é melhor? Porque em algum lugar ele conseguiu reduzir os custos e você ainda não conseguiu fazer. Por isso que é importante a gente trabalhar a questão da logística. É fundamental na organização das empresas. Na organização da empresa como um todo.